11h25 da manhã, então, comentando os fatos. A partir de agora, Marco Longaray com a sua participação semanal de todas as sextas-feiras aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Marco. Bom dia, Flávio Medeiros. Bom dia a você que acompanha a programação da gigante da web. E algumas questões de relevância a nível municipal aqui. Nós tivemos a liberação a nível municipal aqui dentro do nosso município aqui, às vezes não questões da municipalidade, mas falo da duplicação da rodovia BR-116, a rodovia Bento Gonçalves da Silva, né? E bem aqui, de frente da nossa cidade, ocorrem as obras no lote 4, no lote 5, que era aquele lote aqui da empresa ali, mais ou menos, do posto Sim, da empresa Santa Lúcia, em direção sul, em direção ao município de Cristal, um lote com pouco mais de 20 quilômetros, e que por conta da falência da empresa Brasília Guaíba, quando iniciaram os 9 lotes, o 10º lote é a ponte sobre o rio Camaquã. Iniciaram os 9 lotes de duplicação, de asfaltamento mesmo. Foi o que começou, que mostrou assim até uns 25%, 30% da obra, foi o que andou mais rápido. Foi o lote 5. Depois veio anos e anos e a Brasília Guaíba, com seu direito de empresa ganhadora da licitação, tentou se manter. Mas agora, a partir do governo Lula, veio para nós dar uma historiada nas questões. Eu que estive ali na frente parlamentar, de acompanhamento das obras, de duplicação, e depois pela continuidade da obra na Câmara de Vereadores de Camaquã, que faço parte de um grupo regional pela duplicação. Ali depois que a Dilma caiu em 2016, as verbas no governo Temer e Bolsonaro minguaram, de tal forma que nós tivemos que apelar. Em um ano conseguimos, que é muito demandada, né? Conseguimos assim apelar para a bancada gaúcha, a bancada federal gaúcha, para uma emenda da bancada gaúcha, que conseguiu colocar alguns milhões para a continuidade da obra. E quem mora aqui ou acompanhou essa situação sabe que o próprio governador Eduardo Leite, que tem dificuldade em fazer os acessos municipais, chegou a propor destinar 95 milhões durante o governo Bolsonaro para a duplicação da BR-116. Olha, se o governo do estado não... E onde esse recurso era destinado? Aqui para o lote 5 e no chamado lote 10, a ponte sobre o rio Camaquã. 95 milhões do estado. Ainda bem que assume o presidente Lula e essa matéria também não tinha passado. E, por exemplo, hoje, Flávio, você e tantos outros conhecem tão bem esse governo. Eu não estou dizendo que é o mesmo dinheiro, mas que está um recurso que está possibilitando, por exemplo, ali o asfaltamento de Cristal a Amaral Ferradora. Quanto tempo aquele pessoal ali, a comunidade de Amaral Ferrador e quem se desloca até Amaral Ferrador, nessa espera histórica aí, a obra já tinha iniciado, feito apenas uma terraplanagem ali, uma base em parte, paralisada, enfim. 11 quilômetros asfaltados. E aí agora a gente consegue ter 11 quilômetros asfaltados. Nós que moramos aqui, que já tínhamos conseguido vencer essa dificuldade do asfalto Camaquã Chuvisca, depois se estendeu até Dom Feliciano, Camaquã Arambaré,
E agora aqui, claro, outros municípios aqui na região ainda tem essa demanda, e ali também de Dom Feliciano, a encruzilhada ali, aquele trecho ali que a hora que tiver asfaltado vai haver um pouco mais de opção de chegar ali na 290 ali para chegar a quem chama de pantano, não é? Mas o nome deveria ser Pântano Grande, não é? Mas se até os próprios moradores da cidade, a cidade de Pantano ali, que faz uma interligação ali, dali tu vai para... Não sei se, eu acho que aí facilitaria aí para Santa Cruz, com certeza para Cachoeira do Sul, coisa e tal. O principal acesso a Santa Cruz aqui para quem está em Dom Feliciano, Chuvisco, o pessoal não usa aqui a nossa 116, depois entra lá em Guaíba, né? Eles fazem aquele acesso lá para o Encruzilhada. E talvez para nós aqui, quem olha daqui, uma parte não é asfaltada, não é? Tu prefere fazer um outro caminho, mas se tiver asfaltado ali, hoje tu faz uma mediação de olhar assim, pensando na distância e em torno de 60 quilômetros ali, né, entre o município de Dom Feliciano e até chegar em Encruzilhada. Bom, então, este recurso não foi necessário do governo do Estado. Assume o presidente Lula, as informações que eu tenho não são desta semana, digamos assim, é que a ponte está assim, pode ser inaugurada até o final deste ano, quem sabe pode ser até daí 15 dias, eu não tenho essa informação, mas a ponte sobre o rio Camaquã, se não for inaugurada esse ano, vai ser na virada do ano, serviços estão muito adiantados, e foi liberado, Flávio, o trânsito aqui sobre a segunda ponte sobre o Arroio Duro já está ali já foi liberada. E as obras do viaduto da Pompeia, chamado viaduto da Pompeia, foi uma conquista de todas. Esse viaduto não tinha previsão no projeto original. Isso foi uma conquista de todas as forças que se envolveram. O próprio entendimento também, a sensibilidade do DENIT de ver a importância do nosso município, porque inicialmente nós tínhamos só aquele viaduto lá do chamado, eu digo assim, situo como acesso norte lá, iniciando ali no posto Sim. Não tinha esse da Pompeia. E olha que a obra aqui desse da Pompeia está bem adiantado. Agora, a elevada que dá para o viaduto com aterro, de um lado já está assim praticamente concluído, né? Aquele aterro que dá o suporte para a elevada. Então as obras estão andando, o lote 10, que é a ponte sobre o rio Camaquã, a ponte em fase de finalização, liberado o trânsito aqui sobre a segunda ponte, sobre o Arroio Duro, em Camaquã. Então são notícias muito, muito boas para nós que durante décadas sonhamos com a possibilidade da duplicação, fazíamos discursos, argumentos, reivindicações para essa duplicação. E eu tenho, no meu olhar, que o ano que vem a rodovia estará toda duplicada. Quem sabe, é um olhar, eu sou sempre mais assim, reservado, mais modesto. Eu tenho que a rodovia vai estar toda duplicada. Talvez um viaduto, alguma coisa, que eles fazem o desvio, não é? A ponte não vai ser problema, porque a ponte Maia sobre o rio Camaquã já está, que fazia um lote separado, já está em fase de conclusão. Então acredito que a duplicação vai estar fluindo até o final do ano que vem. Talvez ali, ó, a conclusão em si acabe por causa desses viadutos aí que são morosos. Isso... ainda que o tempo colabore, eu não sei se vai ser tempo suficiente para concluir, chamar essas obras de artes, enfim, tipo viaduto e pontes. No caso, os viadutos, né? Mas eu acredito que a duplicação o ano que vem. E nós temos uma notícia também maravilhosa aí, que
que eu acho que no final de março nós vamos nos livrar dessas cancelas infames que foram colocadas no governo, lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, que foram o pedágio mais caro do Brasil, e esse aqui acho que agora é Ecovias, se não me engano, era Ecosul o nome da empresa, não sei se é Ecovias, o pedágio mais caro do Brasil para carro de passeio, para os transportadores que vão para o Porto de Rio Grande, e isso foi semelhante a uma maracutaia, como o Lula dizia, porque esses pedágios, quando o ministro do Transportes era o Eliseu Padilha, o governo federal tinha passado as rodovias para a administração do Estado, e em 98 ganha a eleição o Olívio Dutra, e o Olívio Dutra manda suspender os pedágios. Eu sei que nesse imbróglio aí a União acaba, e tinha sido feito um contrato para as pessoas entenderem a tramóia que foi criada. O Olívio Dutra do PT suspende os pedágios estavam as estradas federais tinham passado para o Estado, e tinha havido um contrato no final do governo Brito, 98, ali, por 15 anos, que terminava em 2013. Ganha o governo Olívio Dutra, e a partir de ali, pelas tantas do governo, não estou dizendo que é no primeiro dia, o governo Olívio Dutra cancela os pedágios. E aí existe um movimento muito forte dos lobbies, enfim, e o que acontece? O governo federal acaba retomando a administração para si, dentro do processo, a Ecosul acaba, além acho que perdeu 2 anos, não operou o pedágio, ganhou os 13 anos que tinha, e mais, que terminava em 2013, e mais 13 anos de bondade do ministro Eliseu Padilha, já falecido, que era ministro do Transporte, deu mais 13 anos de bonificação. O contrato, que terminaria em 2013, termina em 2026. A Ecosul assim, ganhou valores bilionários, né, nesses pedágios aí. Tanto é que ela queria diminuir os valores, agora fez uma proposta aí, coisa de 3 anos atrás, diminuir os valores dos pedágios, concluir a duplicação da BR-116, fazer parte das obras da 290, e desde que fosse prorrogado esses pedágios por mais tempo. Então, assim, depois de um longo período aí de sofrência, nós vamos ver nós vamos ver as cancelas abertas, assim como o governo fez em outras regiões, tanto o governo Olívio quanto o governo Tarso. Infelizmente, essa era de nível federal, foi um processo muito bem amarrado na época pelo ministro Eliseu Padilha, e aí não houve jeito de se desfazer não tinha, as amarras eram muito bem feitas para beneficiar o setor privado, né, que sempre o ministro Eliseu Padilha, sempre tem os deputados lá, eles deveriam estar para representar o povo. Agora não é à toa que nós temos lá a bancada do agro, que representa os grandes interesses, nós temos a bancada da bala lá, que representa os interesses de mais munição e mais armamento, temos a bancada que representa os setores de saúde, os laboratórios farmacêuticos, coisa e tal, temos o povo em si, esse é o que está, ele vota, acaba votando
em representantes que, na verdade, não estão lá nem para muitos nem para fazer mediação, estão para defender, como diria o Brizola, interesses. E passamos daí, então, desta fala sobre a duplicação da BR-116, eu recebo com muita tristeza mesmo, e de surpresa, entre o intervalo do outro meio de comunicação que saí para vir para cá, do passamento de um rapaz que já há tempo não estava aqui em Camaquã, do Anderson Nunes de Oliveira. Chegou a ser meu assessor ali na Câmara por um curto período, Flávio. E ele era filho do falecido Carioca, que foi aqui chefe, eu acho que do diretor do presídio aqui de Camaquã. E o Anderson também atuava na área, nesta área era agente penitenciário? De agente penitenciário, nessa área penitenciária. E o motivo, aos 45 anos, bem jovem, o motivo foi um câncer que acabou se... Eu há bastante tempo não tinha contato com ele, não morava mais aqui em Camaquã, né? Foi seguir carreira. E agora pela manhã, no intervalo, recebo essa notícia do passamento do Anderson aos 45 anos. Quero deixar aqui a sua esposa Karina da Silva Nunes, aos filhos Pietro e Ariela, que esses eu conheço, da primeira união, sabe? Conheço o Pietro, a Ariela, e já a família estava grande, já tinha, além do Pietro, a Ariela, tinha o Augusto, a Isabela, o Tiago, o Mateus, e fica também aqui a mãe, a dona Maria de Oliveira, e o irmão Rafael e seus familiares. E o Carioca, o pai do Anderson, também já é falecido? Sim, né? Sim, o Carioca tem uns anos que é falecido, né? Tem uns anos que é falecido. Uma notícia bem que eu recebi realmente quando tinha concluído no outro veículo minha participação, e o ex-vereador Alcindo Mendes me passa essa notícia do passamento do Anderson, que está sendo velado aqui na funerária camaquense, e fica aqui os meus sentimentos, e eu faço também, assim, ver um jovem, uma pessoa na meia-idade para os dias de hoje, onde a expectativa de vida, a gente já não pensa muito assim numa pessoa falecer com menos de 70 anos, assim, então eu também aproveito esse momento de momento que recebo essa notícia com tristeza, coisa e tal, também aproveito para agradecer por tantas pessoas que não têm essa possibilidade. Ontem também morreu um cidadão lá no bairro Viegas, que ali morava praticamente em frente o mercado central, e ele tinha um costume, o Lemar Rebain. Ele estava sempre, nas horas de folga, estava sempre sentado em frente à casa. Era uma figura típica ali do bairro Viegas, num lugar de muita circulação. Aos 57 anos, também deixo aqui a sua família, o meu sentimento, o meu abraço fraterno, de conforto. E assim, também aproveito para agradecer a vida, porque eu já consegui virar os 64, outros às vezes uma conquista. Para os dias de hoje ainda a gente quando recebe com impacto os que vão mais cedo, a expectativa de vida mudou, não é? Em média já viram, claro, é uma média, não é? Entre os que vão e uns que vivem mais, não é? Mas enfim, né? A notícia da perda de um morador do bairro Viegas que eu conhecia bastante, a gente sempre se cumprimentava. Eu me desloco muito de a pé ali no bairro Viegas, é próximo, relativamente próximo da minha casa. E agora do Anderson aí. Fica aqui, eu desejo que Deus e os amigos possam consolar as famílias aí. E
nós estamos assim, porque sobre o julgamento do Bolsonaro, que os embargos terminam hoje, nesse dia 14, às 23 horas 59 minutos e os segundos que faltarem para meia-noite. E como o Bolsonaro, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, os recursos dele foram derrotados por 4-0, a turma é composta por 5 membros, mas nesse meio tempo o ministro Luiz Fux pediu passar para a segunda turma. Então ficaram 4 membros e os 4 votaram unanimemente por não dar guarida ao recurso, né? E só que tem alguns aspectos. Embora os ministros já tenham votado, até as 23 horas 59 minutos de hoje, os seus segundos, eles podem mudar o voto. Não vão mudar, mas legalmente é o prazo que tem que se aguardar, não é? Depois disso, vai ser publicado o acórdão com a decisão desse julgamento. E aí, então, entra a possibilidade dos embargos infringentes através dos advogados do Bolsonaro. Só que isso é apenas digamos assim, nesse contexto, uma medida protelativa, né? Porque, a rigor, os embargos infringentes, eles são acatados quando existe pelo menos 2 ministros votam contrário, são derrotados, no caso, alguém vai entrar com recurso. Supunha que a turma tivesse 5 e tivesse sido 3-2, né? Então, como foi 4-0, mesmo que entrem com esses embargos, pouco vai modificar. Isso aí apenas para tu protela um pouquinho, mas possivelmente não vai haver guarida, né? Então, o Bolsonaro já está preso, né? Mas agora em prisão domiciliar, mas agora por essa sentença que vai ser proferida, enfim, da declaração final. E ele mais os outros 8 réus que estão nesta mesma ação, né? Então, o que se coloca enquanto informação é que o Bolsonaro inicialmente ele vai passar para o regime fechado, vai ir para o regime fechado. Há uma especulação de que ele vá para o complexo penitenciário da Papuda ou para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, né? Conhecido como Papudinha. Então trago essa notícia porque hoje neste dia 14 é o último dia para alguma possível revisão, que a gente sabe já pelo histórico, é apenas um prazo que se precisa cumprir. Um prazo legal. Um prazo legal. Os ministros poderiam voltar atrás, mas não, neste caso a gente sabe que... A partir de hoje, eu não sei se, não te interrompendo, não sei se tu tens conhecimento qual o próximo passo seria a decretação do recolhimento ou de um outro regime que ele venha a cumprir. Quais seriam os trâmites a partir desse momento? Tem conhecimento ou não? Não, fundamentado não. É porque vai ter essa possibilidade dos embargos. Isso já não declara de imediato o recolhimento, né? Mas aí a possibilidade dos embargos infringentes pode ser que exista um ensaio, mas isso posterga por pouco tempo, né? Agora eu não tenho, Flávio, de fato conhecimento
não me aprofundei no assunto para, assim, de uma prisão efetiva, quando é que vai ocorrer, né? Não cheguei a ler assunto sobre esse aspecto. Fiquei mais no que hoje é o último dia para que os recursos que foram negados, pudesse haver alguma revisão do voto dos senhores ministros ali, ministra, mas não vai, então esse prazo se esgota hoje às 23h59, enfim, alguns segundos antes da meia-noite. Mas também outro assunto que tomou conta aí foi o projeto do governo federal, né, sobre combate ao crime organizado. E aí, numa outra confusão que se armou em torno disso, por conta de que o ex-secretário de Segurança, Derrite, que é deputado por São Paulo pelo Progressistas, e aí nós temos que entender, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, o Tarcísio de Freitas, eu tenho toda certeza, se não me engano, o Hugo Mota também, presidente é do Republicanos. E acaba que numa conversa lá, um conluio, eles colocam esse Derrite, deputado do Progressista, do mesmo... No Brasil nós temos, fazer um parênteses aqui, no Brasil nós temos quase 30 partidos registrados, mais de 20 com representação na Câmara. E na verdade, assim, 10 partidos no Brasil dariam conta da extrema-direita até a possível extrema-esquerda. 10 partidos. Mas aí tem os partidos ali que são idênticos o que tem é uns caciques que querem o fundo eleitoral. Então tem uns partidos aí que não é nem primo. Nem primos não são. São irmãos, quando muito ali não é do mesmo pai ou da mesma mãe. Quando muito. E aí nós temos essa enormidade de partido no Brasil. As leis que se criaram até agora ainda não conseguiram demover, não conseguimos secar um pouco, de concentrar isso aí, porque do ponto de vista ideológico, 10 partidos dariam conta de todos até as diferenças, e nós temos mais de 20 ainda legalizados no Brasil. Mas o que ocorre? Então, ali o presidente da Câmara, atendendo o governador do estado mais importante do Brasil, coloca para ser relator deste texto do combate ao crime organizado, esse deputado de São Paulo. E ele faz assim, é o cara tipo pombo. O cara derrubou o pombo no tabuleiro de xadrez, entende? O cara derrubou as peças, defecou, fez tudo, assim, fez uma esculhambação. De tal forma que não é só o governo que criticou ele, a parte do governo, porque ele quis fazer do projeto, pegar uma foto e fazer uma caricatura pegar o projeto e fazer uma caricatura. Por exemplo, a quem interessa no Brasil enfraquecer a Polícia Federal? Por qual motivo a polícia, tantas ações em quaisquer governo aí, de desmonte, de descobrir fraudes, enfim,
tive uma época que tinha os adversários comemoravam até o japonês da Federal. Parece que o japonês da Federal está preso, né? Mas, enfim, tinha os que... A gente sempre fala, tem aquela brincadeira, toque-toque, né? Quem é? A Polícia Federal. Então é o seguinte, né? Uma instituição vigorosa no Brasil, fundamental, e esse deputado lá tenta diminuir a importância da Polícia Federal. Ele está retirando recursos, colocando a Polícia Federal como apêndice, que a Polícia Federal, num dos primeiros relatórios, ele está no quarto, o cara se perdeu tanto que ele está no quarto relatório sobre o mesmo, ele recebeu uma chuva de críticas de tudo que é lado, a não ser alguns deputados delirantes que acompanham, ou quem acompanha essa ideia maluca dele, que já está no quarto relatório e ele sofre críticas do governo, da parte que tem conhecimento sobre isso, sobre estudiosos, enfim, e uma das ideias central era despotencializar a Polícia Federal, diminuir recursos da Polícia Federal, ações que a Polícia Federal teria... Já imaginou a Polícia Federal fazer ações quando fosse demandada pelos governadores do estado? Entende? Então isso não... Onde é que ia parar a autonomia da Polícia Federal? E aí nós temos que entender uma coisa, o cidadão, a cidadã que está ouvindo o meu comentário, que pode concordar comigo, mas eu discordar, mas eu quero que você pense. Qual é a questão que se falou muito também além de criar um problema de desmantelamento, dificuldade, de recursos, inclusive, que esse DERIT retirava da Polícia Federal. Para quem que ele queria facilitar, criando problemas de recursos para ação da Polícia Federal? A que interesses ele ia estar atendendo? E aí tem uma questão que cria dúvida, é a tentativa de classificar essas facções que existem no Brasil, que tem problema sério, mas como terrorismo. Qual é o problema do ponto de vista disso aí e por que o PT discorda? Seja hoje no governo que está o presidente Lula ou fosse outro presidente. É que classificar como terrorismo as facções que estão aí, embora o que haja de problema, mas colocar num texto de legislação, qual é o problema? É o problema da soberania. É que, colocado isso num texto legal, permite que, por exemplo, os Estados Unidos legalmente entrem aqui no Brasil, como superpotência que é, e façam intervenção aqui. Bom, se fosse só ajudar, para eles ajudar a combater a criminalidade, parte do tráfico, não, mas eles entram aqui sem ter que pedir licença para ninguém, não é? E aí tem bom, entrou para combater o tráfico, não, mas eles entram e aí tem que se chama alongamanos. Aí não, pô, aí a gente sabe, é que nem CPI, não é? Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando é feita uma comissão parlamentar de inquérito lá em Brasília, tu sabe como é que ela começa. Agora, onde que ela vai parar? Porque aí tem aquelas histórias que nem os projetos. É um pouco disso aí, né? O governo manda um projeto lá para
que eles chamam de jabuti. Tu manda um projeto para tratar de um assunto e os deputados lá, os senadores, aí mete 300 coisas ali para dentro do projeto, né? É o exemplo do que está tentando fazer esse relator, que era desde o início é um relator que se sabia contestado, porque ele já foi secretário de segurança lá, bastante criticado lá em São Paulo, polêmico. Ele não tem conhecimento sobre determinados aspectos desta legislação, e o relatório dele não vai numa linha daquilo que se espera. Nesses aspectos que eu falei. A inclusão de classificar essas facções criminosas no Brasil de terrorismo, não é que o governo do presidente Lula, o Ministério da Justiça, não queira fazer sua parte ou combater. Aliás, agora deu um grande golpe em agosto sem precisar matar uma pessoa. Com essas fintechs, que são esses bancos digitais, e o crime organizado, como é que se move o crime organizado quando a gente, por exemplo, fala em lavar dinheiro? O que é lavar dinheiro? Eu sei, imagino que quase todos que estão me ouvindo sabem o que é essa expressão. Mas o que é lavar dinheiro? É pegar um dinheiro sujo, oriundo do tráfico, enfim, de comercialização ilegal, e aí tu tem o tráfico, mas tu põe um restaurante, ou põe como essas facções, no caso do PCC, que tinha centenas de postos de gasolina, frota de caminhões. E aí sobre isso, porque os grandes pensadores, os grandes bandidos mesmo, eles não estão lá no morro, lá está o vendedor no cadinho, lá no pacotinho. Os caras estão vivendo em mansões, estão no exterior. E onde tu pode atacar essa gente nessa grande lavanderia é atacar tirando os recursos deles. Tu pegando os jatinhos deles, tu indo ver esses postos de gasolina, outros estão colocando restaurante, outros grandes redes de farmácia, enfim, e eles tentam legalizar o negócio. E para legalizar esse dinheiro chamado sujo, eles tentam criar um negócio que seja tido como lícito. Mas até essa questão dos combustíveis, que eles estavam colocando dinheiro nos combustíveis, já também estavam criando ali já uma concentração, fazendo com que quem tivesse um posto de gasolina tivesse que vender para eles, já o negócio também era meio na marra, entende? Então é isso que nós temos que entender. Mas a colocação que esses grupos são terroristas no Brasil, o que nos traz é o remédio para uma coisa é bom. Ele te resolve uma coisa, mas te dá uma dor muito maior no outro lugar. Então, este remédio seria um remédio adequado para essa situação. Então, por isso que essa visão de não classificar como grupos terroristas e tentar combatê-los com inteligência, retirando que se o negócio funciona, e o negócio para funcionar tem que ser com dinheiro, tu tem que atacar os recursos financeiros, confiscar lá o iate, o jatinho, os carros de luxo. É uma maneira sofisticada de tu combater. Aquela matança que houve no Rio de Janeiro, lá, independente se as pessoas eram criminosas ou não, todos eram, enfim, eu não me aprofundei até onde eu tinha visto, não tinha nem as informações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquelas 100 e tantas pessoas assassinadas lá, e que tombaram também 4. Quanto vale a vida daqueles 4 policiais que morreram? Quanto que vale para a família deles, para a sociedade?
E então hoje tem meios mais. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: ó, mataram aquelas 100 e poucas pessoas, no outro dia estava tudo lá, cada um no seu quadradinho lá de novo, porque eles repõem. Então nós temos que ser um pouco mais. Se resolvesse matar, tu matava. Se matar, resolvesse, tu matava uns 10 mil aí. Bom, termina com tudo. Não, no outro dia estão lá outros naqueles postos lá. Não estou nem dizendo que eu sou favorável a essas questões de matar. Qualquer pessoa, na minha visão de mundo, ele tem que ser julgado, ter direito à defesa. É muito bom atirar a pedra, mas aí quando o problema é de alguém da nossa... que nem o Bolsonaro, era a favor da cadeia, sem vergonha, agora quer anistia. Xingava, dizia que o vagabundo tem... Agora chegou a vez do vagabundo Bolsonaro, né? Agora diz que não, que o Bolsonaro não pode ir, que tá doente, que arrota, que tem soluço, que chora, que vai morrer se for para cadeia. Para concluir, era o que diz que tinha um histórico de atleta, não é? Agora fazia, quando estava no governo, fazia ali, deitava no chão, fazia aqueles apoios ali. Agora o homem diz que dá soluço, chora, não dorme, passa tomando remédio, que vai morrer se for preso, mas eu acho que ele não vai escapar dessa cruzada de passar uns dias fechado, não é? E não vai ser prisão domiciliar. Eu não estou torcendo, eu estou dizendo o que eu estou vendo pela dança que tá, pelo cenário que está ocorrendo. Flávio, eu agradeço imensamente ter estado aqui contigo, com as pessoas que dão essa maravilhosa audiência à Rádio Cidade. E nesse dia de sol aqui na Camaquã de São João, na Terra Farroupilha, desejar um abençoado final de semana a todos e a todas, e com saúde, que é fundamental para a gente suportar, né? Sem saúde a gente... aí a coisa fica, às vezes já não está tão fácil sem saúde, então é isso que eu desejo. Um abençoado final de semana, com saúde para todos e todas.